Sobre a situação política de Israel, eu vou conversar agora com a Karina Calandrin, que é pesquisadora de Relações Internacionais da USP, coordenadora de programas e projetos do Instituto Brasil-Israel. Karina, boa noite, bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Boa noite, obrigada. Karina, é importante a gente explicar primeiro que a Suprema Corte em Israel, ela é fundamental para os chamados freios e contrapesos, né? Uma vez que Israel não tem um sistema bicameral, não tem um Senado, né? E também não tem uma Constituição propriamente dita, né? Tem aquelas leis básicas lá do começo dos anos 90 e tal, mas para garantir os direitos de minorias, os direitos individuais, a Suprema Corte acaba sendo muito importante. O governo quer correr com essa reforma do judiciário nos próximos dias, antes do recesso, né, de Pêssah, a Páscoa Judaica, no comecinho de abril. E os líderes dos protestos contra a reforma convocaram uma semana de mobilização, né, para fazer frente à movimentação no Knesset, no parlamento. Os próximos dias são cruciais para o futuro da democracia israelense? Sim, o que vemos agora é uma terceira votação, né? A proposta de reforma do judiciário israelense já passou por duas votações no parlamento e que, com maioria, aprovaram, então, essa reforma. O que vemos é uma situação que retiraria o poder do Judiciário e da Suprema Corte de Israel e colocaria ela totalmente subjugada ao Legislativo, a Knesset israelense. E o legislativo, no sistema parlamentar, que é o sistema israelense, o legislativo acaba formando o executivo. Então, quem tem maioria no legislativo é o executivo. Então, é a coalizão, que hoje é liderada por Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, e os partidos com que o Likud formou o governo, a coalizão. Então, essa maioria teria, então, o controle total de todas as políticas em Israel. A partir da aprovação dessa reforma, o que aconteceria? Qualquer julgamento, qualquer decisão tomada pela Suprema Corte de Israel poderia ser vetada, poderia ser extinta por maioria simples no Parlamento de Israel. E quem tem a maioria é o governo. Então, você cria um sistema, basicamente uma ditadura do governo. E a democracia israelense estaria completamente em risco. Todo o sistema democrático, como sabemos já das teorias de ciência política clássicas, necessitam, né, de poderes que se contraponham. Por isso que a gente fala de pesos e contrapesos. Então, o executivo, o legislativo e o judiciário têm o papel de um contrabalancear o outro, para que não haja excessos. Com essa reforma do judiciário israelense, não haverá isso mais. O controle será totalmente do executivo, que poderá, inclusive, não só decidir quem são os juízes da Suprema Corte, mas também revogar decisões, inclusive até mesmo sentenças, né? Considerando que tem alguns membros do governo, inclusive o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que possui investigações em curso, em que ele é réu, isso seria muito interessante para ele que essa reforma passasse. Ô, Karina, a gente viu o posicionamento do agora ex-ministro da Defesa, a gente tem visto aí essas manifestações populares impressionantes, muita gente nas ruas, muitos jovens. Tem também do lado de fora, né, externamente, a gente viu, por exemplo, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, na semana passada, dizendo, olha, os valores democráticos, qualquer mudança no sistema de governo tem que ter um amplo apoio popular, um recado bem evidente, né, em relação ao que está acontecendo em Israel. Então, essas pressões internas e externas, elas podem surtir algum efeito e a coalizão de governo pode botar o pé no freio, o Knesset pode mudar alguma coisa nessa tramitação da reforma? É o que se espera. As manifestações já tiveram início em janeiro, então são 12 semanas seguidas de manifestações ininterruptas. Então, todo sábado à noite tem acontecido manifestações em Tel Aviv, principalmente, mas também em Jerusalém. Manifestações que se iniciaram com 100 mil pessoas e já chegam a 700 mil pessoas. Isso realmente é um número extraordinário quando se pensa em Israel, que é um país que tem pouco mais de 9 milhões de habitantes, é um país pequeno, populacionalmente falando, comparado ao Brasil, como sabemos. Então, 700 mil pessoas na rua é um número extraordinário.
E não só em Israel, né? Nós vemos muitas manifestações fora de Israel, não só de líderes políticos, mas também de judeus que vivem fora de Israel, como a gente chama judeus da diáspora. Hoje mesmo teve um ato em São Paulo, né, que foi organizado pelo Instituto Brasil-Israel e que contou com centenas de pessoas para protestar a favor, né, da democracia israelense contra essa reforma judicial. Então, nós vemos diferentes grupos protestando contra e diferentes grupos se colocando a favor da democracia israelense. O que Benjamin Netanyahu já expressou mais de uma vez é que as manifestações que seriam válidas na visão deles teriam sido as eleições. As eleições que aconteceram em novembro do ano passado e que elegeram ele e também os seus colegas de coalizão, teriam sido as verdadeiras manifestações. Mas o sistema político israelense ele é diferente do sistema brasileiro. Ele não é uma eleição majoritária, necessariamente. Né? O Likud teve a maior parte dos votos, a maior parte não, né? Foi o partido mais votado, mas não teve a maior parte dos votos. Né? Teve pouco mais de 30 cadeiras de 120, né, do parlamento. Então, ele conseguiu formar uma coalizão com outros partidos que alguns tiveram 7, 6 cadeiras. Então, é difícil dizer que as eleições por si só teriam representado a vontade da maioria. Inclusive, também, pesquisas de opinião pública já colocaram que a maioria da população israelense não é a favor da reforma, é a favor de um sistema democrático. E essa reforma colocaria em xeque de fato a democracia israelense. Então, as manifestações, a pressão fora de Israel, de líderes políticos, líderes da oposição, inclusive de empresários também, empresas ameaçando sair de Israel, colocam um peso muito grande para que essa reforma continue sendo discutida e que as votações continuem esta semana, antes mesmo do recesso, que já terá início semana que vem, o recesso de Pêssar. Muito obrigada, Karina. Prazer ter você. Então, fim de noite de domingo, bom fim de noite de domingo e boa semana. Muito obrigada.